seja muito bem-vinda. Essa é um episódio da série Doutora Pri Convida. Aqui é um lugar para ter um bate-papo com convidados para falar o como que a mulher 50 a mais pode viver com mais energia, mais autoestima e longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria. E hoje a gente tem uma convidada especial, que é a doutora Leila. A doutora Leila é médica otorrinolaringologista, né? Ela fez pós-graduação em saúde integrativa no Einstein, que foi onde a gente se conheceu também, né? E fez pós-graduação em medicina funcional integrativa. Ela faz atendimentos online, atende presencialmente na clínica de Clidos e otorrinos na cidade de Salvador, da Bahia, e ela trata doenças do ouvido, do nariz, da garganta, dentro dessa abordagem mais integrativa. E hoje o tema é para falar sobre tontura na mulher 50 a mais. O que você precisa saber? A gente sabe que esse é um tema muito recorrente, né, de mulheres que têm algum sintoma associado de tontura e fica com a dúvida, o que será que é, o que eu posso fazer? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui com a Leila. Eu quero começar agradecendo o convite que você me fez, irrecusável, né? Primeiro, pela admiração pela profissional que você é, educadora, e usar aqui o seu canal para fazer essa divulgação de educação da população em massa sobre um tema tão importante como a tontura nas mulheres, né? Na idade do climatério, menopausa, 50 a mais. É muito importante. Então, você segue sendo inspiração na minha formação como médica e como médica integrativa também, tá, Pri? Então, começar agradecendo e vamos bater aqui um papo super bacana e desconfortável, assim, bem livre sobre tontura, tá certo? Então, Sim, essa ideia. Ai, que bom, fico muito feliz. E a ideia é essa mesmo, assim, eu acho que quando a gente pensa no cuidado da mulher, a gente pensa nesse cuidado como um todo, é importante ter vários profissionais e como cada um vai ter um olhar diferente, uma forma diferente, né? Então eu acho que você como médica otorrino, né, tendo uma abordagem que vê realmente a pessoa como um todo, é um grande diferencial que a gente precisa, né, para levar isso para as pessoas, né, para todas as pessoas, mas aí pensando até na mulher 50 a mais que está passando por uma fase de transição. Então, assim, primeiro eu cheguei a apresentar um pouquinho você, mas eu quero que você fique à vontade, se quiser se apresentar um pouquinho melhor, e aí a gente falar sobre esse tema, né, sobre a tontura. você apresentou bem, né? Eu sou aqui otorrinolaringologista, daqui de Salvador, Bahia. Trabalho dentro da abordagem integrativa há uns 8 anos, mais ou menos. Assim, bem realizada, porque realmente, principalmente se tratando de doenças otoneurológicas, como a tontura, o zumbido, são sintomas que se beneficiam muito, né? Porque são pacientes que já vêm muitas vezes sofridos, de vários colegas, várias investigações, e ficam com aquela sensação, porque tem muitas doenças que são crônicas e que acabam falhando com as terapêuticas medicamentosas usuais e que acabam se beneficiando muito das estratégias, né, integrativas. Mas, assim, quando você fala em tontura, você pensa que é algo muito prevalente, né? 1/3 da população mundial sente ou já sentiu tontura alguma vez na vida. Isso é muito número, né? Muita gente. Então, se você pensar em mundo, é algo enorme. E quando a gente fala em mulher, essa prevalência é maior, né? E principalmente nessa faixa etária de 46 a 55, existem picos de incidência, né? Então, assim, um sintoma que quem nunca é, ouviu em consultório vai ouvir algum dia, em qualquer especialidade, né? Então acaba que fica com o otorrino, porque boa parte das doenças se encontram no labirinto, que é esse órgão que fica dentro do ouvido interno e que se relaciona, que tem essa capacidade de captar esse movimento e enviar para o cérebro, transmitir, né? Fazer essa transmissão, sistema vestibular. Então acaba que muita coisa chega para nós como otorrinos, mas tem muitas doenças que cursam com tontura, né? Então, quando a gente pega um paciente com tontura em consultório,
A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma escutativa, que a gente aprende demais na integrativa, porque são sintomas subjetivos e às vezes eles não conseguem nem descrever o que eles sentem. Uns falam que tem a cabeça pesada, oca, outros falam que sentem a sensação rotatória, como se estivesse numa máquina de lavar. Outros já descrevem como se fosse uma sensação de peso, né? Então, assim, eles têm dificuldade em descrever o sintoma. Então, o que a gente vê, assim, na prática clínica é que eles chamam tudo de labirintite, né? Então, você tem uma tontura, eles já chegam com nome e sobrenome aqui com crachá. Eu tenho labirintite, já senta na sua frente falando isso. E hoje, né, com a expertise, quando a gente estuda, a gente aprende que, na verdade, labirintite é um termo até errado, né? Porque labirintite digamos que assim, uma infecção do labirinto, né? É algo grave, é uma doença específica desse sistema vestibular, graças a Deus raro, né? E grave, tão grave quanto a meningite. Né? Meningite, eu digo que ninguém quer ter. Todo mundo faz fila no posto de saúde quando vai ter vacinação. E labirintite já chega sentando e dizendo eu tenho. O que eu vejo na prática? A gente começou a usar labirintite como se fosse um apelido da tontura, né? Então, o paciente, ele tem tontura, ele acha que ele tem labirintite, e até nós, médicos especialistas, acabamos que também chamamos, né? As labirintopatias e outras tonturas, porque o paciente gosta de saber o que ele tem, né? Ele se sente confortável. Então, a primeira etapa que eu pego é primeiro dizer para ele, assim, acolher, ouvir, tentar ajudar ele a descrever os sintomas, né? Que incomodam para elas, principalmente as mulheres, né? E eu tento fazer elas ressignificar. Eu falo sempre o seguinte: olha, depois que ela tá ali sofrida, dizendo que já foi em vários lugares e traz vários exames, e nem sempre os exames trazem um diagnóstico, e ela fala: "Ó, o que que eu tenho? Eu vim aqui porque você trabalha com abordagem diferente, eu acho que você vai me falar alguma coisa." E a primeira coisa que eu falo é o seguinte: ó, precisa, em primeiro lugar, você entender que essa tontura é boa. Essa tontura é um alerta. O corpo da gente fala. E a gente tem que estar atento ao que ele quer falar. Então, essa tontura tem por trás uma série de problemas, né? De patologias que podem cursar com esses sintomas. Isso não é uma doença. Primeira coisa, isso não é uma doença, é um sintoma. E que ele não é ruim. Ainda bem que ele está aí lhe desequilibrando, tirando você do seu prumo, para que você, a partir daí, você procure uma investigação adequada. Porque quando a gente fala, por exemplo, em erros, como você falou, né? Traga também os erros frequentes. E o que eu acho assim de falha mais frequente no paciente portador de tontura é normalizar o seu problema. Então, como eles sentem os sintomas de maneira intermitente e durante muito tempo, eles acabam normalizando. E muitas vezes não vão atrás, né, da causa e do que pode realmente estar gerando. E as tonturas, né, as doenças, por exemplo, específicas do labirinto, que são da atuação otorrinolaringológica, muitas vezes elas mudam. Elas começam o quadro de uma forma e vão evoluindo para outras patologias, elas podem se somar. Né? E de repente pode ter um momento onde você possa intervir. Então, por exemplo, um paciente que tenha uma vertigem postural paroxística benigna, que é a mais comum, famosa, a tontura dos cristais, ele pode ter reposicionado seus cristais, estar bem, né? E sem muitas vezes precisar nem de medicação. E lá na frente ele começa a desenvolver outra tontura com uma outra característica e ele fica achando que é a mesma dos cristais e não procura novamente o médico e na verdade ele já está fazendo ali uma hidrópsia, uma outra doença vestibular, entendeu? Então eu acho que o erro mais frequente é esse de buscar normalizar o seu problema, né? E falando quando a gente pensa assim, causas, né, de tontura, o que pode causar? Eu vi ali nas perguntas muitas coisas interessantes. Por exemplo, doutora, a minha pressão alta, né, ou baixa, que causa tontura. Então, assim, as tonturas mais frequentes, né, são aquelas de origem labiríntica ou vestibular, que está no órgão que transmite o movimento para o cérebro, né, que pode acontecer no próprio órgão, no nervo que liga, ou no caminho que vai para o cerebelo, né, a área do cérebro responsável pelo equilíbrio.
Mas o que a gente vê na prática clínica é que, por exemplo, existem tonturas que são plenamente de origem metabólica. E você deve pegar muito, né? Como geriatra, você deve ter muito contato com esses quadros, que são pacientes que têm comorbidades, que são polifarmácia, que muitas vezes fazem uso crônico de medicações, né? E que já têm até como efeitos colaterais dessas medicações, né? A causa da sua tontura. Pacientes que descompensam no diabetes, por exemplo, né? As alterações do nível glicêmico, a resistência insulínica, isso mexe demais com a função do sistema vestibular. Ações hormonais, que é algo assim extremamente importante na mulher 50 a mais. Eu acho que a gente deve mais na frente se apegar um pouquinho a esse tema, porque realmente eu acredito que deva ser uma das mais frequentes nessa fase aí de climatério e menopausa. A gente sabe que existem os hormônios, né? Que vão tendo uma queda, principalmente o estrogênio, a progesterona, influenciam diretamente na função vestibular. Já tem estudos sobre isso. E esse declínio, né, de função também atinge. Ou seja, hoje a tontura ela é tida também como um sintoma da menopausa, né? Dentre os fogachos, as outras coisas, além de tudo que ela já passa, ela tem que aceitar que também pode ter tontura, né, tadinhas? Então a gente tem que ter muita instrução e orientação para seguir, né? Com, 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 essa, com esses sintomas. Sim. Outra causa também importante, outra confusão, né? Digamos assim, importante, são os desequilíbrios, que também acabam sendo chamados de tontura, né? Então, existem pacientes, por exemplo, que têm alterações mais nos membros inferiores, na marcha, no caminhar, e que confundem e chamam isso de tontura, né? E na verdade, às vezes, não tem sintoma na cabeça. Os sintomas são muito na marcha, na alteração, isso que gera um desequilíbrio. Pacientes que têm problemas ortopédicos, artroses, né, de locomoção, pacientes, por exemplo, que tiveram uma fratura. Minha mãe recente, inclusive, passou por isso e ficou muito tempo para se reabilitar. Então, quando volta a caminhar, volta sem, né, aquela marcha, com medo, inclusive, né, de você andar e aí acaba cursando com tontura e desequilíbrio, né? E aí atrapalha também. E a gente vê muito frequentemente também crescendo cada vez mais, né, pós-pandemia, os transtornos de ansiedade, depressão, os transtornos psiquiátricos em si, né, que também cursam como essa sensação de cabeça oca, né, como se algo tivesse faltando, e tem algo que você tem um cunho emocional forte por trás, entendeu? Então, eu acho Sim. que são causas que a gente tem que estar mais atenta. E você falou muito bem, porque assim, a tontura é um sintoma, né? Bem que você disse, é um sintoma. E a gente não trata sintoma, a gente tem que tratar a causa. E o sintoma, como você disse, pode ter diversos espectros, né? Pode ser uma coisa, sensação de cabeça oca, pode ver as coisas rodar mesmo, ou às vezes é uma alteração de desequilíbrio, né? De marcha. E por conta disso, às vezes as pessoas elas ficam até se sentindo um pouco mal. Muitas vezes eu vejo muitas mulheres que às vezes passam em diversos especialistas e falam, nossa, não sei. Então, eu acho que até o que você disse de, por exemplo, todo mundo acaba rotulando como labirintite. É às vezes até essa necessidade, assim, nossa, mas o que eu tô falando é verdade, sabe? Eu preciso colocar um nome para que seja valorizado o meu sintoma, porque quando é só um sintoma, é só tontura, não é nada. Isso daqui é parte do envelhecimento, é parte da menopausa, isso daí. Então, assim, começa a diminuir, né, como que você disse. E você mostrou como tem diversas causas, que vai desde alguma coisa que vai direto, né, do labirinto, que é o sistema do ouvido, né, onde tem o vestibular, né, toda a parte, né, do ouvido que está relacionado com essa parte de tontura, como pode ter outras causas que você disse, a questão do diabetes descontrolado, dos sintomas, alterações do hormônio. Então, pensando nisso, como que, por exemplo, uma mulher ela consegue identificar isso é tontura mesmo e que médico ela iria buscar quando tem isso? Eu acho que é uma grande dúvida que muitas têm. E se puder me contar assim um pouquinho disso. Assim, na verdade, o que que acontece?
O tratamento, né, a busca pelo colega, pelo especialista que vai conduzir, vai depender exatamente dessa análise criteriosa de uma história clínica, que pode ser feita até por um clínico geral, né? Ou até por você, um geriatra, que acompanha bastante mulheres e pacientes em geral que cursam com esses sintomas. E existem os especialistas, né? O otorrinolaringologista, inclusive na minha área, existem pessoas que fazem otoneurologia, que é uma subespecialidade da otorrino que cuida dessas doenças vestibulares. No caso de causas neurológicas, precisa buscar um neurologista, de preferência que tenha uma especialização também nas doenças do sistema vestibular. Em algumas situações, eu esqueci de falar aqui que é uma coisa super importante, que são, por exemplo, causas cardiovasculares, são muito frequentes, né? Eu não podia esquecer, mesmo porque eu tenho, meu marido é cardiologista e eu tenho vários pacientes em comum com ele por conta disso, né? Então, as arritmias, as hipertensões, as quedas de pressão, às vezes por alterações no próprio tratamento, uso de medicamento, isso pode gerar, né, a tontura. Então, quando você detecta que existe uma causa cardiovascular, uma arritmia que precise ser diagnosticada, uma cardiopatia que está aí descompensada, né, gerando arritmias. Então, esse paciente ele vai precisar passar no especialista que faça essa detecção para encaminhar para um cardiologista. Então, muitas vezes precisa de uma equipe multi para estar tratando, né? Se você detecta que é um paciente que está tendo, na verdade, dificuldade na marcha, na locomoção, a gente tem que pensar em neurologia, né, sistema nervoso, alguma doença cerebelar, ou alguma alteração, né, de neuropatia, e também para um ortopedista, para tentar reabilitar com fisioterapias. Então, o tratamento e a condução de um paciente com tontura, ela, sem sombra de dúvidas, ela é multidisciplinar. Né? Então, ou você pega um otorrino bom, bacana, por ser um órgão mais frequente, né? As tonturas estão no sistema vestibular que fica no ouvido interno, ou você procura um otorrino que vá lhe direcionar a partir da sua história clínica minuciosa, dessa escutativa, observando as dificuldades. É um paciente sofrido, Pri. É um paciente que ele chega assim que dá vontade de você abraçar, porque ele realmente ele vem com medo. Isso gera às vezes impacto, né, na sua qualidade de vida, né, no seu trabalho. Né? Eles têm medo de ter a crise, de ter queda, inclusive é um risco, né? De você, de repente, uma coisa simples gerar uma queda, uma fratura, por exemplo, né? No idoso que às vezes já tem uma osteoporose, já tem aquele ossinho mais fraco. Então, assim, a gente também tem que estar orientando determinados cuidados, né? De acordo. Você tem uma crise, em primeiro lugar, você sente, respire fundo, fixe um ponto. Um erro comum que todo mundo faz é fechar os olhos. E aí essa vertigem, muitas vezes, ela até piora, né? Então, oriente, beba uma água, hidrate-se. Porque se você hidrata, às vezes a desidratação, você vê isso muito frequentemente no idoso, né? Isso pode gerar também transtornos vestibulares. Então, são coisas simples que muitas vezes você precisa, ó, acalmar. Você tem uma crise, acalme. Você entende que aquilo é pontual, existe uma recuperação funcional, né, do próprio sistema que vai lhe trazer o equilíbrio até você procurar um colega, até você procurar um especialista que lhe conduza adequadamente, a depender dessa investigação inicial da história clínica. Sim. E o que você falou, assim, até que uma vez que você faz o diagnóstico de tontura, né, da causa dessa tontura, outras vezes que vier, precisa reavaliar de novo, né, aquilo que você tinha falado antes, porque às vezes não é a mesma causa, às vezes dentro da geriatria a gente tem uma coisa que, assim, o que para pessoas, assim, a gente geralmente pega vários sintomas para encontrar uma causa, muitas vezes na geriatria a gente tem o ao contrário, a gente tem um sintoma e várias causas. Então, às vezes, a tontura, ela tem uma causa de, por exemplo, essa questão das pedrinhas, né, do ouvido, que é o VPTB, você tem a questão de uma hipotensão postural, que é quando a pessoa levanta e acaba tendo uma pressão mais baixa. Às vezes tem associado também o diabetes descontrolado. Então, muitas vezes eu vejo dentro de uma mesma pessoa ter vários casos. E eu já tive, por exemplo, desde casos de pessoas que, por exemplo, teve uma paciente com 75 anos que já tinha passado, estava com vários especialistas, e ela ficava assim, agora eu não sei o que eu tenho, porque cada médico que eu vou
fala que eu tenho uma coisa, né? E aí, quando eu fui avaliar, na verdade, todos estavam corretos. A questão é que era uma associação. E não basta isso, na verdade, ela ainda tinha uma condição não tão comum, né? Que a gente chama de ototoxicidade, né? Então, acabou afetando a parte do ouvido. E aí, isso depois ela teve uma cirurgia depois. Ela ficou com medo, ela ficou com tontura, aí ela ficou com medo da tontura, de ter tontura, aí parou de andar. E aí fica num ciclo de medo, porque tem medo de ter tontura, e daí para de fazer as coisas, daí depois a reabilitação é difícil de fazer, então assim, vai virando uma bola de neve. E eu gosto muito de entrar em contato com todos os profissionais, até para a gente fazer uma orientação. E eu conversando com o Torrino, a gente viu, né, uma das formas. Então, eu acho que é muito importante isso, a gente entender que esse cuidado interdisciplinar muitas vezes vai ser necessário, né? E que às vezes pode ser uma tontura que você faz uma manobra, por exemplo, das pedrinhas, né? Que a gente vai lá, faz uma manobra e resolve na hora, e tem outros que vai precisar de uma reabilitação. Então, tudo é uma questão de ver caso a caso, né? Exato. E qual que é, assim, um sintoma ou uma forma que você fala assim, não, isso daqui eu acho que é realmente importante procurar um otorrino quando tiver esse tipo de tontura ou quando tiver algum sinal, assim, que possa chamar mais atenção. Na verdade, assim, o otorrino, a gente conduz, né, muito bem, com excelência, as doenças vestibulares em si, né? Então, assim, todas as vezes, e geralmente são as que cursam com a vertigem, né? E as pessoas às vezes chamam também vertigem de tontura como sinônimos, né? Eu sempre brinco, sabe, Pri, como você aprendi essa frase com você, não tem certo nem errado, né? São pontos de vista. A tontura, na verdade, eu falo assim, toda vertigem é uma tontura, né? Eu acho que a vertigem é a causa mais comum e frequente de tontura. E essas são as de origem vestibular, né? Que é aquela sensação, a vertigem é aquele paciente que ele sente ou que ele roda em relação ao espaço, ou o espaço todo roda, né? Aquela sensação de que está girando mesmo, né? Sem equilíbrio. E essas, geralmente, elas são tonturas periféricas e geralmente são tonturas que o sistema vestibular está alterado ou que o nervo que inerva o sistema vestibular ou essa condução que vai para o cérebro. Então, essas daí são as que realmente o otorrinolaringologista trata muito bem, sabe orientar. Na verdade, assim, todas as tonturas, quando a gente detecta que pode ser algo de origem emocional e que precise de apoio psiquiátrico por trás, a gente encaminha também. Quando precisa de alguma coisa para o cardiologista. Então, assim, o otorrinolaringologista, ele é sempre uma porta de entrada para qualquer tipo de tontura. Eu acredito que vale a pena você ou qualquer outro colega que esteja acompanhando pacientes com essa queixa, principalmente se tiver um caráter crônico, né, recidivante, intermitente, deve sempre pedir para passar com otorrino, porque existem, além da história clínica, exames específicos que podem direcionar, né? E o tratamento vai variar também com isso. A TPPP, por exemplo, que você descreveu dessa sua paciente, nas tonturas crônicas, sem sombra de dúvidas, é uma das mais prevalentes hoje, né? Assim, a gente sabe que tem por trás, você precisa tratar a parte psiquiátrica, a parte emocional, fortalecer, porque tem muita relação com o medo, né? Passou por uma crise e isso aí gerou um transtorno que ela não consegue administrar. E não vai ser só remédio, né? E às vezes não é remédio labiríntico que vai resolver. Se ficar tomando sedativos labirínticos, vai aliviar, mas não vai resolver, né? Então precisa fazer uma reabilitação, precisa fazer terapia, né? De preferência uma TCC, cognitivo-comportamental, focada para isso, para reter esse medo e transformar, entendeu? Então, essa associação é que vai trazer o sucesso. Então, eu penso que uma avaliação otorrinolaringológica, visto que boa parte das doenças vem do sistema que faz essa transmissão do movimento para o cérebro, é fundamental sempre, tá? Em qualquer quadro. Ah, muito bom. E também queria agradecer a todo mundo que está aqui.
Maria, Lele, Rosângela, Clara, Michele. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, comentários, podem colocar aqui, né? Aqui colocou, parabéns, excelente explanação, excelentes explicações. E uma coisa que você trouxe, né, que a gente vê bastante essa questão da labirintite, então eu acho que é importante você já esclarecer um pouco que nem toda tontura é labirintite, que labirintite é uma infecção, mas qual que são os sintomas então da labirintite, assim, como que a gente consegue diferenciar e às vezes pensar que pode ser uma labirintite? Ó, geralmente, os transtornos vestibulares, eles vêm associados também com sintomas auditivos, então podem gerar aquela sensação de plenitude aural, né, de redução da acuidade auditiva, né, diminuição. Pode também ter náusea, vômito, é muito frequente, né, as labirintopatias, elas vêm com esse sintoma de náusea, de mal-estar. E assim, isso é bem clássico. Então, é outra coisa que faz você direcionar para o sistema vestibular. Então, as alterações, às vezes, visuais, né? Você tem aquela alteração visual associada, náusea, vômito, muitas vezes precisa até internar, né? Porque o paciente começa a vomitar e desidrata, e você precisa internar para fazer medicação venosa, porque não responde nem a terapia oral, porque toma e volta para fora. Então, você tem que tirar, melhorar, sedar o labirinto para sair da crise, para buscar a investigação clínica e diagnóstica, né? Quando você suspeita de uma labirinto, de uma tontura, por exemplo, de causa cardiovascular, né, associada a, a hipotensão, por exemplo, a lipotímia, já vem com aqueles sintomas mais de desmaio, né? Paciente que desmaia, ou que sensação de desmaio, né? De que está passando mal, que tem algo flutuando. Então, assim, já são sintomas que já não tem esse quadro clássico vestibular labiríntico. Quando você pensa nas metabólicas, você deve pegar muito, né? As descompensações. Eu gosto de associar muito, por exemplo, quando aquela paciente que está com aquela virose, ou então com aquela sensação de ressaca, né? Aquela sensação que a pessoa está com a ressaca, é muito metabólica, que a paciente passa mal, né? Ele está ali sem saber aquele peso, muitas vezes tem cefaleias, enxaquecas associadas. Então, essas geralmente você tem que investigar, fazer todo aquele perfil metabólico, porque tudo que dificulta essa circulação, né, para o cérebro, para o labirinto, isso pode estar afetando. E as de origem, que tem os desequilíbrios, são muito clássicas, né? Então, você pega sempre aquele paciente que tem dificuldade de mobilidade, que já está muito tempo em cadeira de rodas ou acamado, então você já percebe que tem. Então, assim, numa conversa, num bate-papo com escuta ativa, você já consegue mais ou menos direcionar para onde você vai encaminhar ou o que, que você vai precisar mais de exame complementar para orientar um tratamento adequado, né? Então, Sim. o diagnóstico é muito clínico, a verdade é essa. A gente tem uma série de exames otoneurológicos que são de extrema importância para algumas patologias específicas, por exemplo, a Meniere, né? A doença de Meniere, a síndrome que é bem conhecida e que tem a relação com um aumento da pressão, né? Do líquido dentro do ouvido interno, do labirinto. Existe um exame, que é um exame bem simples, né? Você precisa ter o equipamento, uma clínica de otorrino específica, que você consegue medir essa pressão. Então, esse diagnóstico ele é bem simples, fazer um diagnóstico de uma endrópise endolinfática, por exemplo, entendeu? Então, tem doenças que, assim como a VPPB, né? Que é a Sim. mais comum, a vertigem dos cristais. Você conversa, você ouve a história, paciente de VPPB, ele tem junto consigo, às vezes, né? Acontece por alguma história de trauma prévio. É uma coisa interessante isso, porque não tem uma causa definida, né? 50 a 70% não tem causa definida. Acontece, de repente, acordou e ficou tonto, né? Aquela coisa aguda. Sim. Pode, pode ou não ter associação com náusea e vômito, mas eles têm, em uma parte deles, dos casos de VPPB, tem um trauma prévio. Então, a semana passada eu atendi uma paciente que tinha tido um acidente simples de trânsito, bateu o carro, né, andando, e aí no outro dia acordou tonta.
E ela não procurou no segundo dia, por quê? Porque ela achou que ela estava estressada, tensa, ansiosa por ter passado pelo acidente de trânsito. Só que aí no outro dia continuou, e aí ela veio chegar para mim já na segunda-feira seguinte, né? Que ela já tinha um período. Então, sempre pesquisando na história clínica, se teve algum trauma, às vezes até uma cabeça que bateu, um armário, uma coisa, pode acontecer de ter o deslocamento dos cristais, né? Sim. E o diagnóstico é simples também e não precisa nem de remédio. Você faz as manobras de reposicionamento e o paciente melhora. Entendeu? É uma das que é até bom, né, no sentido de diagnosticar, que a gente já consegue até resolver na hora, né? Tem algumas perguntas aqui. O TN, que eu não sei quem que é, falou DTM também pode causar tontura? Eu não sei se DTM é ATM, que quer dizer, ou não sei se você. É disfunção da articulação temporomandibular. Deve ser isso daí mesmo, né? Então, pensando na articulação temporomandibular, né? Se também pode causar tontura. Na verdade, a disfunção de ATM, o sintoma vestibular mais comum associado com ela é o zumbido, tá? Então, é muito frequente a associação com o zumbido, porque é vizinho do ouvido, né? Pertinho. Então, tem um apertamento e essa musculatura você acaba tendo um zumbido associado. E é uma condição que traz uma ansiedade e um estresse muito grande para o paciente, porque cursa com dor, né? Local, incomoda, tensão. Então, sem sombra de dúvidas, existe sim uma associação com tontura. Aí a gente fica daquele jeito, né? Não sabe se a ATM está gerando a vertigem ou se a angústia e a ansiedade e o estresse que ser portador de uma disfunção temporomandibular pode estar sendo o causador, né, do transtorno vestibular. Mas existe uma associação sim. Eu Inclusive, aconselho. eu sei bem disso porque eu tive isso ano passado, viu? Eu cheguei a ficar com um sopro, né, no ouvido, depois de uma infecção de sinusite também, então juntou várias coisas e um tratamento dentário, então viu que uma das coisas que estavam associadas era justamente essa parte da ATI, né, articulação temporomandibular, por conta muito do tratamento dentário associado às outras condições. Então, essa região fica perto, né? E que às vezes pode dar esse sintoma. A é, Sônia perguntou aqui quando eu fico com cabeça mais baixa, lendo, fazendo crochê ou olhando o celular, quando eu levanto, sinto um mal-estar. O ouvido fica zumbido, uma leve tontura e tem uma duração de uns 10 segundos. Já uma descrição aqui. Eu imagino que ela deva querer saber o que será que deve ser isso. É claro que a gente aqui não dá para diagnosticar, né? Estamos aqui numa função de educação, né? Para trazer informações. Então, é claro que é importante fazer um exame com o médico, fazer uma avaliação para conseguir ter mais precisão, mas para conseguir ter uma ideia, né? No ponto de vista assim, de educação, que já, eu tipo de pode causar isso, né? Eu já abri aqui minhas suspeitas, viu, Pri? Já abri minhas suspeitas. Então, quando a paciente fica muito tempo em uma posição, isso pode sim também ser uma causa de VPPB, tá? A VPPB, a pessoa, por exemplo, é muito comum o idoso ficar às vezes assistindo televisão deitado no sofá em uma posição, e aí no que ele levanta, ele pode ter o deslocamento dos cristais, porque já existe osteoporose e outras coisas associadas. E uma outra coisa que ela precisa investigar também é a parte cervical, né? Então, os nervos que vão para o labirinto passam exatamente na coluna cervical. Então, se ela fica muito, ela pode já estar tendo algum tipo de degeneração aí, né? De uma redução do espaço entre as vértebras e pode estar tendo alguma compressão a nível de inervação, tá? Então, precisa passar com algum colega para ajudar e tratar ela, tá? E Eu vi pensando também. nisso, olha só como é importante a gente ver como um todo, né? Porque o tratamento nesse caso é a gente, primeiro, claro, fazer o diagnóstico, ver se for o caso de alocar, mas a posição de ler, de crochê, e que a gente tem muito isso, assim, de às vezes ficar com essa cervical, como você disse, muito para frente, e isso vai causando outras coisas. Às vezes pode dar uma dor muscular, né, aqui na região do trapézio, que fala que é esse músculo, assim, que fica aqui.
Então, isso pode dar alteração na coluna, em que vai fazendo uma cifose, né? Que vai fazendo uma alteração da coluna que vai deixando mais curvado. Então, é até essa atenção plena na hora de sentar, de perceber, né? Então, é bom perceber os sintomas. E eu até coloquei, né, lá na comunidade Mulher Ativa que eu tenho com as mulheres, eu coloquei essa semana falando sobre nós percebermos os nossos sintomas, porque os nossos sintomas é a comunicação que o nosso corpo tem para falar para a gente que está precisando. Então, se a gente está com uma tontura, por exemplo, às vezes pode ser o corpo pedindo tomar mais água, pode ser o corpo pedindo para controlar a parte da pressão, pode ser o corpo pedindo para realocar as pedrinhas no ouvido. Então, é a gente também ouvir o nosso corpo com essa atenção plena e perceber que nem sempre o tratamento, mesmo que o tratamento, na verdade, seja, por exemplo, como a manobra, que outras coisas a gente pode fazer pensando nos fatores associados, os fatores que aumentam a chance de ter de novo, de ter causado isso inicialmente. Então, são os sintomas, eles estão aí para ser essa comunicação, né, para o nosso corpo, né? Certeza, o corpo fala e eu gosto sempre de deixar essa mensagem. Quando os pacientes passam em consulta, eu falo, olha, vamos ressignificar, vamos deixar de ficar de mal com essa tontura e vamos fazer as pazes com ela, porque ela é um alerta, é o corpo levantando a bandeirinha de socorro, né? E aí vamos começar essa investigação sem pressa, porque isso já vem acontecendo há algum tempo, né? E aí a gente vai direcionar. Então, tem que ter paciência para passar por essa fase de investigação mesmo diagnóstica e a partir daí a gente ir buscando as opções de reabilitação, a depender de cada caso, né? Para ir na causa, né? Como a gente aprende Sim, lá na integrativa, vai se na tratar. causa, né? Aí tem uma pergunta da Joana que ela falou: as tonturas podem causar hipertensão, então pressão mais alta? Pode, sim, pode. Na verdade, do mesmo jeito da DTM, né? Então, assim, é muito comum a hipotensão postural, principalmente, né? A lipotímia, gerar um quadro de transtorno de equilíbrio. Mas a tontura ela traz tanta angústia para o paciente que esse fator de angústia, de estresse, pode sim elevar a pressão, sem sombra de dúvidas, né? Então, as pacientes que têm problemas cardiovasculares associados, arritmias, hipertensões, elas precisam, além de fazer avaliação autoneurológica específica, precisam também de um apoio de um cardiologista para chamar de seu, sem sombra de dúvidas. Sim. E até é importante saber que assim, a pressão, ela naturalmente muda ao longo do dia. Se a pessoa ela tem uma doença de hipertensão, ela também vai variar ao longo do dia, só que se não tiver controlado, isso vai chegar em patamares muito maiores que podem realmente dar um problema maior por conta disso, o risco de ter um infarto, um AVC, alguma outra coisa assim. Mas que a gente conseguir entender, né, se essa pressão alta é uma coisa que está acontecendo em algum momento específico ou se faz parte também de uma doença crônica, que fala, né, que isso é uma doença, realmente alteração do corpo relacionada a isso. Então, a tontura acaba sendo um fator que piora tanto quem tem já uma doença de hipertensão, quanto ela pode aumentar a pressão pelo próprio estresse que gera, né? Exatamente. Eu vi que Cacilda está perguntando aqui que quando ela olha para o alto, fica tonta e às vezes com mal-estar. Se é do labirinto? Provavelmente sim, viu, Cacilda? Provavelmente, possivelmente, você está com alguma disfunção e precisa de orientação aí especializada. Fazer uma investigação mais profunda, escutar a sua história direitinho, com muita calma, saber o tempo, quanto tempo fica essa tontura, já acontece há quantos anos, duração, né, do sintoma. Outros sintomas associados que eu vi que você aí falou só do mal-estar, mas precisa ver se tem outros sintomas, por exemplo, uma redução da acuidade auditiva, né? Um zumbido. Então, assim, precisa fazer um detalhamento dessa sua história para lhe direcionar, mas é possível sim que seja do labirinto. Muito bem. E eu vou trazer também outras perguntas que mandaram lá na caixinha. Uma que foi: quem tem tontura pode tomar café? E aí essa pergunta, que bom que você lembrou dela, que eu tinha esquecido.
Eu fui pesquisar, tá? Porque assim, a gente na formação otorrinolaringológica, a gente ouve muito isso, né? E a gente fala que deve evitar. Então, assim, não tem muito estudo, Pri, que elucida que o café é irritante. Existem, sim, doenças específicas do labirinto que já existe uma comprovação. Por exemplo, enxaqueca vestibular, né? Então, a migrânia vestibular, que é aquele paciente que sofre, esse realmente tem que evitar. Já tem estudos muito comprovatórios de que existe uma associação com a cafeína. Mas aí aquela história. Você vai pesquisando mais, existem tem relatos na Menier, né? Então, assim, a verdade é que a minha percepção final nessa pequena pesquisa é que tudo em excesso, né? A cafeína em excesso, os termogênicos em excesso, não faz bem a doença nenhuma, né? E a tontura não ia ser diferente, a verdade é essa. Existem algumas doenças labirínticas que a cafeína, sim, é irritante, né? E que deve ser evitada, mas nem todas, e assim, não há uma comprovação. Então, se for aquele paciente louco, apaixonado por café, que fica com dor de cabeça quando você tira, então tenta reduzir, né? A gente sempre tenta equilibrar, porque às vezes já é um paciente tão sofrido, como a gente falou, que fazer tantas restrições, ele já vai precisar melhorar a alimentação dele, ele já vai precisar introduzir coisas na sua rotina que ele não fazia. Então, assim, a gente tem que ir devagar e eu digo sempre que estratégia boa é aquela que funciona, que você consegue realizar. Não adianta a gente passar a melhor das estratégias e uma série de restrições e aquilo não funcionar para ele, não é verdade? E no final o que você disse, depende também da causa e se isso pode ser um fator que pode estar associado. Então, também a parte da individualização. De uma maneira geral, a gente sempre precisa pensar assim, toda generalização não é boa. Inclusive, eu estou fazendo uma generalização aqui, mas é a gente pensar esse caso a caso. E o café, ele também é um estimulante, então dependendo da causa, isso pode, por exemplo, qualquer sintoma, qualquer causa, na verdade, da tontura, como a gente conversou, às vezes pode ter mais de uma coisa associada, e uma delas é até a ansiedade. Então, às vezes a pessoa tem uma tontura, por exemplo, até uma migrânia vestibular, por exemplo, então tem uma tontura de uma causa, e tem associado também uma ansiedade gerada por conta desse sintoma. Então, é a gente entender, será que isso vai ajudar ou se vai atrapalhar cada caso, né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre brinco com os pacientes que têm, né, labirintopatias, doenças vestibulares específicas, né, que eu digo que tem três vilões, né? O café, o açúcar, né? As dietas muito ricas em carboidratos por conta da parte metabólica, porque às vezes existem associações, né, de alterações metabólicas, resistência insulínica às doenças específicas do labirinto, isso é bem comum. E outra coisa que está super na moda, que vale a pena a gente falar, é a questão do jejum prolongado, que é uma estratégia bacana para uma série de coisas, mas para pacientes que têm transtornos de equilíbrio não é legal, né? Porque o labirinto ele sofre tanto com muito como com pouco açúcar, né? Então, assim, a gente tem que ter atenção e geralmente passar essas orientações na medida do possível, né? Daquilo que é executável, né? Mas, sem sombra de dúvidas, uma das orientações de tratamento é uma mudança no estilo de vida, é alimentação livre de processados, industrializados, que são orientações que a gente passa para diversas patologias crônicas, diga-se de passagem, né? Não só as tonturas, né? Mas, assim, entra no rol de orientação final, sem sombra de dúvidas, porque os pacientes que engajam mais nessa mudança de estilo de vida, sem sombra de dúvidas, é que conseguem ter melhores respostas terapêuticas. Sim. Quando eu converso com os meus pacientes, até eu coloco assim uma evolução do que costuma ser as doenças crônicas. A gente costuma pensar na doença crônica, aquela que vai acompanhar durante pelo menos alguns meses, muitas vezes é pressão alta, diabetes, e às vezes a tontura é um sintoma que tem uma causa que tem uma doença crônica também. A gente pensa só quando já está lá com aquele sintoma. Só que se a gente for pensar antes, né, o que as coisas que estão associadas ao estilo de vida, grande parte das vezes faz parte. Então, de uma maneira geral, se a gente cuidar, isso, esses são dados mesmo que
a mudança de estilo de vida para ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação, atividade física, sono, gestão de estresse, pode tratar e até reverter 80% dessas doenças. E a tontura é uma delas, né? Tontura, da causa específica da tontura, seja ela qual for, muito provavelmente ela vai ter os seus benefícios com as suas mudanças de estilo de vida também, né? Com certeza, com certeza. Uma outra coisa, Pri, que me veio aqui à mente, que muitas vezes é num especialista que olha o geral, é deficiências nutricionais, né? Então, a gente pega também muitos pacientes que têm, por exemplo, deficiência de vitamina B12, grave, fazendo anemia, pacientes com deficiência de ferro, ferritina e ferro muito baixo. Quando você melhora isso, que você nutre, desinflama e nutre, ele melhora absurdamente, né? Então, então ele consegue controlar, né, suas crises, digamos assim, né? Então, é Sim. uma coisa que às vezes passa despercebido quando você está focado só em melhorar o sintoma, né? Você tem que ir lá buscar essa causa e, como a gente falou, muitos fatores associados. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que têm hidrópsia endolifática, que é o aumento da pressão dentro do labirinto e que faz disfunção, né? Deficiência nutricional. Então, tá ali com nutrientes em baixa e que são nutrientes importantes. Então, por exemplo, a deficiência de vitamina D, por exemplo, ela gera uma chance de ter mais crises de recidiva da VPPB. A VPPB é uma doença benigna que você reposiciona e ela fica boa, mas o paciente que teve uma vez, ele tem chance grande de ter outras vezes. E você acha estudo na literatura que associa a deficiência da vitamina D com um aumento da recidiva das crises da VPPB, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso também, né? Não só fazer exame metabólico, mas minuciar, né? E na essência daquele do paciente. Por isso que é importante essa abordagem mais ampliada na hora do cuidado, né? Porque senão a gente trata só o sintoma, mas aquilo pode recidivar, aquilo pode não ter um tratamento efetivo. E uma pergunta que a Cacilda falou, se é verdade que o açúcar não deve ser ingerido quando em crise. É verdade. É verdade. Principalmente se você está ainda fazendo o diagnóstico sem ter uma causa específica, né? Porque a gente sabe que piora, né? Pode mudar o equilíbrio dentro, né, do líquido endolifático. O aumento é uma dieta muito rica em carboidrato interfere, né? Então Sim. você tem, sim, é uma das orientações que a gente passa, né, para o paciente que está em. O único caso seria se a causa for uma hipoglicemia, que é o açúcar mais baixo, geralmente em pessoas com diabetes que estão usando alguma medicação que faz baixar o açúcar, é o que mais comum de acontecer, a hipoglicemia, que pode dar tontura, só que esse é mais específico, né, para pessoas que têm esse caso de hipoglicemia. Eu vi que Cacilda fez uma pergunta super interessante aqui também sobre atividade física, né? Se ajuda no tratamento da vertigem. Ajuda sim, viu, Cacilda? Ajuda, inclusive, um dos tratamentos padrão ouro para boa parte dos problemas vestibulares chama-se reabilitação vestibular, que é como se fosse uma fisioterapia do labirinto, onde através de exercícios simples você vai conseguir melhorar a função, ter uma compensação funcional, né? Isso é muito já descrito na literatura. Boa parte das labirintopatias se beneficiam com a reabilitação, né, bem feita, bem orientada, e às vezes tem uns exercícios simples que você consegue fazer em casa. Então, a atividade física é a mesma coisa que a gente vem falando. Não melhora só isso, melhora várias coisas e com certeza ajuda sim na recuperação funcional também. Sim. E até pensando no sentido de regulação da pressão, eu vou pensar em coisas não só do labirinto, né? Mas se o caso da tontura for, por exemplo, da pressão baixa ou da pressão que não está conseguindo regular, a atividade física ajuda nisso. Inclusive pessoas que ficam, por exemplo, muito tempo deitada, e aí o nosso sistema que regula a nossa pressão de vai aumentar ou diminuir, que é muito do nosso sistema nervoso que é o simpático e parasimpático, né? O simpático que faz aumentar a pressão, o parasimpático que faz diminuir. E se fica muito tempo deitado, a gente acaba perdendo essa autorregulação do corpo. Então, fazer atividade física, mesmo com um sentido de prevenção, se às vezes não tem uma tontura, então para prevenir até que
tem alguma tontura, acaba ajudando também, né? É remédio, né, Pri? É remédio. Para várias É, coisas, né? É remédio, gente. Vamos lá. Vamos malhar. Vamos. dá um jeito, dá um jeito. Hoje também, hoje eu falei assim, nossa, eu não consegui fazer exercício de manhã. Tudo bem, não vai dar. Eu falei, não, preciso. Aí eu arranjei um tempinho aí no meio da tarde, fui lá, fui. Então é isso, a gente precisa dar um jeitinho, assim. É o diabinho o tempo inteiro falando, mas a gente tem que seguir, né? A constância no propósito é de fundamental importância também, né? Sim. Vou deixar de mensagem, assim, importante das falhas comuns, a gente já falou sobre a questão de a pessoa negligenciar, né? Meio que normaliza seu sintoma, né? Sente muito, é hormônio, é, é da dor de cabeça, é da enxaqueca, enfim, fica com seus diagnósticos prévios, porque já passaram em algum colega que já trouxe, e aí tome-lhe só medicamento na crise. E aí, de repente, está escondendo alguma outra coisa por trás, né? Então, tem paciente, por exemplo, que eu já peguei, que ele já me trouxe, né? Inclusive uma ressonância que ele havia feito há 5 anos atrás, porque já tinham feito, né, suspeitas, inclusive, de causas centrais, neurológicas mais graves. E que tinha afastado e tal, mas que ele vinha e essa crise não estava. E eu fiz uma investigação otoneurológica, né, voltada para as doenças do labirinto, mas aí voltou e não veio, não tinha presença de nistagmo no exame clínico, nas manobras. E aí veio, eu falei, ó, sabe aquele estalinho? Eu falei, eu vou passar uma ressonância para ele. Tinha 5 anos, né? Eu falei, vou passar para a gente afastar uma causa central. E veio um chivanoma vestibular. Então, assim, né? Então, as causas, elas podem se modificar com o tempo. Uma vez você tendo tontura, mesmo você tendo crises crônicas, né? Você pode estar ali em vigência de um outro diagnóstico. Então, isso eu acho muito importante, né? Que pode ter superposição, do jeito que foi, né? Por acaso, um chivanoma que você direciona para um tratamento, muitas vezes, a depender do quadro até cirúrgico, mas também poderia ter sido que ela desenvolveu um VPPB, né? Tinha lá uma migrânia vestibular, que é a enxaqueca, e achando que era sempre da enxaqueca, e toma ele tratando um remédio para dor e etc. E quando viu, ele fez uma tontura do cristal, e aí você reposiciona e fica bom. Então, sempre manter avaliação especializada e orientação. Uma outra coisa importante é a respeito do que a gente pode fazer para melhorar, né? O que pode fazer para melhorar nesse paciente que sofre cronicamente com essas tonturas que vão e vêm, né? Em primeiro lugar, acolher, né? Que é algo que, por exemplo, mulheres, nosso público aqui alvo, mulheres na menopausa, que existem alterações hormonais. Então, muitas vezes até orientar um tratamento, uma terapia hormonal, né, que pode ser necessária, principalmente as mulheres ativas, quando você devolve aquilo, né, para o corpo, isso melhora bastante, né? Então eu digo sempre, ó, gente, nutrir e desinflamar já melhora uma boa parte das coisas, né? Se isso ainda tem alguma coisa, vamos tentar ajustar aqui esse hormônio, né? Mulher, a gente vê muito isso, que parece que fica enganchada ali, quando eu brinco da roda da saúde, eu digo, esse pneu tá furado aqui, né? Eu brinco, vamos ver se a gente faz uma terapia hormonal para poder dar uma melhorada. Então, assim, tem que ter essa atenção de buscar essas abordagens. Uma coisa, Priscila, que eu gosto muito de indicar, uma coisa que você super trabalha, é a acupuntura. A acupuntura tem respostas excelentes para o sistema vestibular, né? Então, assim, a gente vê melhoras clássicas, né? Então, aquele paciente que tem um benefício maravilhoso. Eu gosto demais de encaminhar para a acupuntura aquele paciente que já fez uma opção de coisa e realmente ele consegue dar uma equilibrada, entendeu? E a acupuntura acaba sendo bom em algumas causas de tontura. Então, tanto as causas que às vezes pode ser até pela pressão, pode ser por causas até centrais, pode ser associado, né, como uma terapia complementar a isso. E acaba ajudando, assim mesmo. A Cassida perguntou em relação à medicação, qual o período de uso, né? Acho que falou até um pouquinho. Primeiro é evitar a automedicação, né? Porque precisa pesquisar qual é a causa, né? E eu acho que você pode falar mais, né, com propriedade em relação a isso.
Isso. Nem todas as causas vai precisar de medicação, né, Cacilda? Então precisa identificar, fazer seu diagnóstico correto para ver se a sua causa vai se beneficiar com a reabilitação vestibular ou se vai precisar usar medicação, por quanto tempo, qual o tipo de medicação. Então, por exemplo, a TPPP não vai usar droga sedativa labiríntica, você vai usar o inibidor de serotonina para melhorar, né? Então, você vai fazer um antidepressivo. Então, precisa fazer essa investigação para poder lhe orientar com melhor é, é, resposta para essa sua pergunta, tá certo? Vamos investigar. Se você for daqui de Salvador, das regiões, eu estou pronta para lhe atender no consultório e a gente fechar esse diagnóstico, tá bom? Sim. Isso. Sempre com orientação médica e o médico que vai orientar se quanto tempo que precisa, como precisa, de acordo com o diagnóstico, né? Então, estamos aqui entrando nos nossos minutos finais também. Acho que a gente conversou sobre bastante coisa, né? Até sobre que tontura é um sintoma, então a gente precisa identificar a causa. De acordo com a causa, a gente vai fazer um tratamento mais específico, que esse tratamento pode ser feito com medicação, mas que muitas vezes a gente também vai associar outras medidas que podem ser mais específicas, como até fazer uma manobra para realocar, por exemplo, os cristais no ouvido, como pode ser também tratamentos específicos de doenças, que seja uma pressão, que seja um diabetes, que seja uma enxaqueca. Então, a gente identificar, fazer uma reabilitação, às vezes pode ser necessário, e que mudanças do estilo de vida acaba sendo uma grande base, independente da causa, acaba sendo uma forma de prevenir, né, e da gente promover a saúde. E então eu queria que você finalizasse com trazendo assim, o que, que você acha que é o mais importante, que é um pequeno passo que as mulheres elas podem dar para lidar com isso, para lidar com tontura, seja quando já tem uma tontura, que já tem, já está em tratamento, ou que vai ainda investigar, ou quando começa a ter tontura. Então, que mensagem que você quer deixar para elas? Eu acho que a primeira coisa é começar a ficar amiga da tontura. É entender que ela é um alerta, né, para seu corpo querendo te falar alguma coisa. Tentar silenciar para entender o que ele quer te dizer, né? Ela pode estar associada desde o uso de medicações, né? Tem pessoas que precisam fazer tratamentos, por exemplo, pacientes que têm está no tratamento de câncer, né? Que fazem medicações de uso prolongado que podem ter efeitos colaterais. Pacientes que têm arritmias cardíacas costumam também cursar com isso. Então, assim, ficar amiga, entender o que o corpo está querendo dizer, para a gente fazer uma investigação, né, mais precisa, tanto do perfil metabólico, circulatório. Eu acho que é muito importante entender que não vai ter uma pílula mágica. Né, que não tem um remédio milagroso, nem uma duração de tempo, que muitas tonturas elas têm uma apresentação clínica realmente crônica, que vai e vem, repetitiva, e que a gente tem que estar atenta para ir na causa. Né? E a gente, na medida que a gente entra com essas medidas comportamentais e que vão ajudando a desinflamar o corpo vai melhorando e ele vai com certeza reduzindo esses sintomas. E eu digo assim, não, em algumas situações cura, em outras a gente controla. Né? Então, a intenção, quando a gente fala de doença crônica, a gente mantém remissão. Né? Você conseguir fazer com que aquilo fique em remissão. E focar na saúde sempre. Eu digo sempre, vamos tirar o foco da doença e vamos colocar o foco na saúde. E a partir daí, traçar estratégias, né, para que a gente chegue na sua rota da saúde. E essas estratégias podem ser desde coisas simples como beber mais água, né? Então precisa hidratar, né? O paciente, nós mulheres, a gente às vezes no corre-corre se esquece. Então vamos beber mais água, vamos hidratar, vamos nos exercitar, vamos cultivar pensamentos positivos. Então são estratégias que andando um pouquinho em cada é que a gente vai fazer nossa roda da saúde girar. Então eu penso que o melhor que eu quero deixar hoje aqui para vocês é essa mensagem. Vamos focar na saúde. Sim, muito bem. Muito obrigada, Leila. Foi muito bom, muito gostosa aqui a nossa conversa. Obrigada a todo mundo que participou aqui ao vivo, quem está vendo gravação também. Eu acho que é muito importante a gente poder divulgar sobre essa forma de abordagem que a gente consegue ver realmente a pessoa como um todo e que no final a gente não está tratando só a tontura, a gente está tratando a pessoa e eu acredito que você traz isso muito bem.
e que assim a gente consiga multiplicar mais esse cuidado. Eu queria agradecer essa presença e que a gente vai continuar também aí multiplicando esse cuidado para pessoas. As doenças otorrinolaringológicas que lhe interessam, que a gente faz mais, né, Pri? A gente está aqui para isso. Obrigada, meus pacientes, que eu vi várias que apareceram aqui, trouxeram mensagens bonitas. Agradeço mesmo. Gratidão, gratidão a você pela oportunidade e por estar sempre presente na minha vida, na minha formação como educadora. Sou sua fã. Você sabe disso. Eu já lhe disse, não foi só uma vez, viu? Te adoro. Beijo no coração. Obrigada por esse momento. Beijo na comunidade, tá bom? Sim, continuamos juntas. Muito bom. Então, obrigada. Boa noite. Noite, beijo. Tchau, tchau.